a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos mais uma vez reunidos, ainda que à distância, mas unidos pelo Espírito Santo, unidos na força do Senhor Jesus. Amém? Eu quero iniciar essa celebração dando alguns avisos rápidos para os irmãos. O primeiro aviso é sobre as nossas celebrações de Páscoa. Nós teremos o culto da paixão na sexta-feira, às 7 horas da manhã. Não haverá Santa Ceia, somente a celebração online. Teremos a celebração no domingo, às 9 horas da manhã, celebração da ressurreição. E à noite, no domingo, às 18 horas, nós não teremos celebração, online, para que você aproveite, tenha um tempo com a sua família, um tempo de um jantar diferente, um tempo de você reunir a sua família, ligar para os familiares e ter um tempo, de qualidade com a sua família. Então serão 2 celebrações na próxima semana,
Começando na quarta, às 20 horas, e aí sexta-feira, o culto da paixão, às 7 horas da manhã, e no domingo, às 9 horas, somente pela manhã, a celebração online das 9 horas, tá ok? Deus assim, então, nos abençoe. Nós temos também o podcast. O podcast é um arquivo de áudio, onde nós compartilhamos a palavra do Senhor, onde nós estamos juntos, né, através do áudio, levando uma palavra de esperança para você, para sua família. Nós compartilhamos nessa semana alguns podcasts, né, 3 episódios. E a partir de amanhã, a partir de segunda, nós vamos compartilhar mais alguns podcasts, né, referente à Páscoa, aí, nos preparando, né, para a paixão de Cristo, para as celebrações de Páscoa. Então você pode, ao assistir, ou melhor, ao ouvir, né, o podcast, que é áudio, você pode entrar lá na nossa página no YouTube, na página da igreja, se inscrever na página, ativar os sininhos, né, dar um like no vídeo, compartilhe, né, o podcast, compartilhe a mensagem de esperança. Nós temos compartilhado tantas coisas, né, e o que precisa ser compartilhado, que é a palavra do Senhor, nós também precisamos compartilhar. Então, nos apoie neste novo projeto, né, para que a gente possa alcançar vidas em nome de Jesus. O outro aviso é sobre a ligação. Você que é do grupo de risco, você que faz parte do grupo de risco ou conhece alguém que é do grupo de risco, alguém que está passando por dificuldades, nos avise que nós queremos ajudar. Aí está o número de um telefone que você pode mandar uma mensagem ou fazer uma ligação para que a gente possa estar ajudando como igreja, né, ajudando as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão no grupo de risco, porque principalmente nessa semana, né, os especialistas estão dizendo que nós temos que ficar em casa, temos que nos resguardar. Aqueles que têm condições de ficar em casa e que não estão trabalhando, façam a parte, né, de ficarem aí nesse distanciamento, nesse isolamento social. O próximo aviso é que nós vamos fazer uma ação solidária aqui na igreja, o drive-thru solidário. O que é isso? Você já foi no drive-thru, né, do McDonald's, você não precisa sair do carro para pegar o seu lanche, você não precisa sair do carro para comprar as coisas. Isso é um drive-thru. Nós estamos passando por um momento delicado de distanciamento social, que nós não podemos estar muito perto. Então nós vamos ter o drive-thru solidário, em parceria com os jovens da igreja, com a Arena. Nós vamos no sábado, dia 18, não no próximo sábado, que é o sábado de Páscoa, né? No outro sábado, dia 18, nós vamos estar aqui na igreja, das 9 horas da manhã até as 13 horas, nós vamos estar ali na calçada com uma caixa, recolhendo o alimento daquelas pessoas que passarem de carro. Você vai poder trazer o seu alimento, você não vai precisar descer do seu carro, nós vamos estar com luva, com máscara, vamos retirar o alimento e colocar na caixa. Tá? Então, compartilhe, nós vamos divulgar amanhã, colocar no Facebook, compartilhar pelo WhatsApp, divulgue, vamos nos ajuntar como igreja para que nós podemos assim ajudar as pessoas que estão precisando. Nós temos algumas famílias que a igreja já ajuda todo mês, né? Então nós vamos poder, você que tem aí o seu alimento, separou o seu alimento, nós não estamos nos reunindo fisicamente, mas você pode participar então dessa ação. Se você não tem condições de trazer, não tem condições de sair de casa, nos avise, aquele mesmo telefone que é para quem está no grupo de risco, você pode mandar uma mensagem que nós vamos até você retirar o seu material, tá bom? Você pode nos avisar. Mas no dia 18 nós estaremos aqui na igreja com alguns jovens fazendo essa ação solidária, o drive-thru de arrecadação para alimentos para cestas básicas, tá bom? Divulgue e participe, incentive também as pessoas a participarem. O próximo aviso é sobre os dízimos e as ofertas. Nós estamos aí divulgando, falando que você pode transferir ou depositar o seu dízimo. Nós, como igreja, temos as nossas obrigações, temos também pessoas que nós queremos ajudar, pessoas que porventura passem por dificuldades, mas nós queremos que os membros da igreja, você que é membro da igreja, tem o dever, né, de continuar sendo fiel ao dízimo. Você pode depositar, transferir ou nos avisar que nós vamos retirar também o seu envelope. Sabemos que é um momento delicado, muitas pessoas estão passando por dificuldade, seus salários reduzidos, mas você que tem condição, você que ainda pode ajudar, nos ajude a mantermos a igreja em suas obrigações e também ajudar as pessoas, né? Você pode então depositar, fazer uma transferência ou nos avise que nós vamos retirar o seu envelope, tá bom? Agora, neste momento, aproveitando este aviso sobre os dízimos e ofertas, eu quero consagrar a sua vida, quero consagrar a sua família, quero orar com você,
Sabemos que é um momento delicado, muitos estão aí temerosos, muitos tiveram seus salários reduzidos, há toda uma preocupação em relação à situação econômica, financeira, aos empregos, aos trabalhos. Eu quero orar com você agora, clamar ao Senhor para que o Senhor continue te abençoando, te dando a provisão, te dando o sustento, para que Ele te traga paz, para que Ele abençoe sua família, que não falte nada, para que Ele abra as portas para quem está porventura precisando de emprego, e para que Ele continue abençoando. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós nos colocamos na Tua presença e consagramos agora, ó Pai, todas essas vidas, ó Deus. Consagramos, Senhor, os dízimos e ofertas a Ti. Senhor, sabemos que estamos passando por um momento difícil, mas mesmo assim, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado, por isso nós te louvamos. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor preserve, Senhor, os empregos, que o Senhor provisione, ó Pai, empregos àqueles que estão precisando, abrindo as portas em nome de Jesus. Que o Senhor nos traga paz, Senhor, nos traga discernimento, nos traga, Senhor, sabedoria para passarmos por este momento, e que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada família, cada casa, cada pai, cada mãe, cada jovem, Senhor, cada moço, cada moça que trabalha, trazendo, Senhor, o sustento, trazendo a provisão, ó Pai, para que eles consigam, ó Deus, mesmo que nessa situação, ó Pai, trabalharem, terem o sustento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente mesmo nas horas de dificuldade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o sustento. Obrigado porque o Senhor tem provisionado todas as coisas. E te pedimos, ó Pai, que assim o Senhor continue a fazer. Abençoe aqueles irmãos que têm condições, ó Pai, de ainda contribuírem, ó Deus. Que o Senhor abençoe esses dízimos, essas ofertas. Que possamos como igreja, ó Pai, continuar administrando bem, Senhor, o Teu reino aqui neste lugar, ó Pai, ajudando as pessoas, sendo luz, Senhor, neste mundo, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido o presbítero Luciano, que hoje me acompanha nessa transmissão. Lu, faça favor. Boa noite a todos. Saúde a amada igreja de Jesus, reunida aqui no templo e também nos lares, desejando que a graça e o amor de Deus alcance cada um de vocês. Convido você a que abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou acompanhe o texto que será projetado. Faremos a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, que tem como título O Exemplo de Cristo na Humilhação. Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Convido você a que feche seus olhos, baixe sua cabeça. Nós iremos orar nesse momento. Deus Altíssimo, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de podermos nos debruçarmos sobre a tua palavra, ouvir louvores que engrandecem e exaltam o teu nome. Deus, muito obrigado porque, apesar das dificuldades, ó Deus, que temos vivenciado, o Senhor tem provido meios para que o teu povo ouça a tua voz.
Por isso eu te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Rafael. Eu te louvo, ó Deus, pela vida da Gabi. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos teus filhos que têm trabalhado para que a tua palavra alcance os lares e que encha o coração do teu povo reunido nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que tem se mantido nas nossas vidas. Eu te louvo por esse momento e te peço, ó Deus, que todos os atos desse culto sirvam tão somente para o louvor e engrandecimento do seu nome. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Agora eu convido vocês para que juntos possamos cantar ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Louvado seja engrandecido o nosso Senhor. Você deve estar se perguntando por que hoje o louvor está diferente, né? Até então a gente estava passando as letras com a música. Hoje são participações, né? Tivemos agora aí a Letícia e o Jonatas. No início foi o Leonardo. Teremos ainda outra participação, a Diva, antes da ceia. Porque nós tivemos... tem algumas políticas, né, no Facebook sobre direitos autorais. E algumas músicas que a gente estava utilizando, mesmo sendo baixadas pelo YouTube, né, tiveram um problema com direito autoral. Então a gente teve que buscar uma nova alternativa. E para dar assim uma oportunidade de matar a saudade e de estarmos juntos, nós resolvemos abrir para que os irmãos participassem do louvor, nos enviando os vídeos, né, louvando ao Senhor através das canções. Algumas outras pessoas também vão participar, né? Louvado seja o Senhor por essa ferramenta onde nós temos a oportunidade de matar a saudade uns dos outros. Amém? Antes de meditarmos na palavra, eu quero dar um aviso. Eu sei que hoje todo mundo preparou a mesa aí em casa, está todo mundo aí com a mesa preparada para participarmos logo mais da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Eu queria que você depois tirasse uma foto com a sua família aí na mesa que você preparou e nos enviasse essa foto para que a gente compartilhasse depois no Facebook, no Instagram da igreja, para que a gente pudesse... de alguma forma matar a saudade, rever os irmãos, né? E você pode mandar então a sua foto para nós, tá bom? Deus assim nos abençoe. Hoje nós estamos num domingo chamado Domingo de Ramos, né? Domingo que antecede o domingo de Páscoa. Um domingo em que nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus ali é declarado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei exaltado, aquele que era e que é e que sempre será, amém? O Salvador do mundo, o Messias esperado. Mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, não veio com motivação política, nem queria ser servido como um rei, nem tampouco ser um déspota, exercer autoridade neste mundo. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. E se fez servo, se esvaziou de si mesmo, como lemos em Filipenses 2, que o Luciano leu para nós. Esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. E o seu nome está acima de todo nome. Amém? E cada um de nós agora, queridos irmãos e irmãs, a recebermos Jesus... Ao recebermos Jesus nas nossas vidas, cada um de nós temos o dever de exaltá-lo e de manifestá-lo como Rei e Senhor das nossas vidas, como Rei e Senhor da nossa família, da nossa casa, de tudo o que somos e de tudo o que temos. Amém? Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Nós vamos conversar hoje, você já deve ter visto a imagem, né, aí, sobre como repartir o tesouro, repartindo o tesouro. Que tesouro é esse que guardamos em nós, que devemos repartir? 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 a 10, nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém? Palavras do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Queridos irmãos, tudo isso que tem acontecido, toda essa situação que temos vivido, toda essa nova e diferente situação que temos presenciado, vivido no nosso mundo,
tem nos revelado o quanto nós somos fracos e carecemos tão somente da glória de Deus, o quanto a humanidade é fraca e carece da glória de Deus. Mas mesmo quando as adversidades, as tribulações, esse tempo temeroso que temos vivido, em meio a essa tempestade, mesmo que essas coisas cheguem em nossa vida, nós podemos encontrar paz em Jesus. Todo o poder, toda a autoridade está em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que entra triunfando como servo em Jerusalém. E somente por meio dele nós conseguimos ser o que somos, ter o que temos e passar pelas tribulações, pelas angústias e sofrimentos, sem nos angustiar, mas encontrando nele a paz que excede todo entendimento. Nos 6 primeiros versos do capítulo 4, que antecedem a leitura que fizemos, os 6 primeiros versos do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo enfatiza a nossa responsabilidade de, como servos de Cristo, que é a de transmitir a mensagem do Evangelho de forma clara, de transmitirmos a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho de forma clara. Paulo diz que não pode haver nada que se torne oculto ou misterioso essa mensagem. Tudo tem que ser compreensível, honesto e sincero, porque se trata do Evangelho. E logo após ressaltar essa nossa obrigação, Paulo agora reflete sobre um tesouro maravilhoso que está guardado em vasos de barro. O tesouro, queridos irmãos e irmãs, é a mensagem do Evangelho, é a boa nova, é a boa notícia que traz restauração, esperança e salvação ao que está perdido. E os vasos de barro, por sua vez, representam a humanidade, eu e você, cada um de nós com toda a nossa fragilidade. Em nós, mesmo ser humanos caídos e depravados que somos, há um tesouro. Há o Evangelho, há a boa notícia que precisamos compartilhar e repartir com o mundo. O tesouro, queridos irmãos e irmãs, está em frágeis vasos de barro, nem um pouco apresentáveis, para que fique claro e evidente, como Paulo diz no texto, que o poder vem de Deus e não de nós, que toda a honra, que toda a glória está para com Deus, que não devemos ser reconhecidos, mas que o Evangelho, a boa notícia, através da nossa vida, de vasos frágeis, deve exaltar e glorificar o nome daquele que é o Senhor das nossas vidas. Deus escolhe pessoas fracas, como recipientes da sua graça, vasos de barro, frágeis. Deus escolhe cada um de nós, eu e você, pessoas fracas, como recipientes da sua graça redentora, da sua graça que traz esperança, paz, amor, como vimos pela manhã. Desta maneira, o poder é reconhecido como sendo o poder de Deus e não confundido com o poder ou habilidade ou qualquer qualificação que achamos que temos. Queridos irmãos e irmãs, o fato de sermos considerados vasos de barro frágeis significa que não há nenhuma qualificação em nós, que não há nenhum poder em nós, que não há nenhuma habilidade em nós, mas tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos ou nos propomos a fazer é um poder que vem de Deus, é através de Deus que somos alimentados, como vimos pela manhã, para realizar e espalhar e falar a boa notícia do Evangelho. No verso 7, Paulo nos deixa claro que é de Deus o poder, que é Ele quem realiza as obras através das nossas vidas, e não somos nós que realizamos, não somos nós que fazemos, porque nós não somos nada nem ninguém sem Jesus. Não somos nós que realizamos, não temos em nós poder algum, a glória é toda dele, tão somente dele, amém? Para que se veja, o texto diz, para que se veja que a excelência do poder provém de quem? Provém de Deus e não de nós, não de mim, não de você, nem de ninguém, mas o poder provém de Deus, então toda a honra e toda a glória é para Deus e não para nós.
1 Coríntios, Paulo também em sua carta, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 e 29, vai nos dizer o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Fica claro que Deus não deseja que as pessoas atentem para nós, para mim ou para você, mas sim para Ele, para seu poder e glória. Deus escolheu as coisas fracas, humildes deste mundo, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que ninguém se exalte na presença de Deus, mas para que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Temos que fazer como Jesus fez, se esvaziar de si mesmo, dizer o que Paulo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As minhas ações, as minhas palavras, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu sou, manifesta a presença de Cristo. Por isso ele confia a mensagem do Evangelho em seres humanos fracos, mas que precisam reconhecer acima de tudo de quem é e de onde vem o poder. Precisamos nos esvaziar de nós, queridos irmãos e irmãs. Muitos têm se colocado como poderosos e têm se colocado na frente de Deus, mas nós não somos nada e não temos nada a não ser aquilo que Deus mesmo nos deu. Se em algum momento você ou eu, a começar em mim, requerermos para nós alguma gratificação pelo que temos realizado, nós não entendemos nada e estamos fora do requisito básico de um verdadeiro servo de Jesus: humildade, de conhecer e de reconhecer que Cristo é o centro, de que Ele é exaltado sobre todas as coisas. Jesus mesmo sendo Deus, Jesus mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus mesmo sabia que tudo o que tinha, todo o seu poder, a sua missão, vinha do Pai, e deveria cumprir a vontade do Pai e não a sua própria. Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia quem estava ali fazendo por ele, Jesus sabia que a vontade que ele deveria buscar não era a dele, mas a do Pai. Jesus sabia, mesmo sendo Deus, que o poder para ele realizar as coisas vinha de Deus e não somente dele. E no verso 7, Paulo estava se referindo ao episódio registrado em Juízes 7, quando Gideão equipou o seu exército com trombetas e cântaros vazios. Está lá em Juízes 7, você pode ler depois. Paulo faz essa referência. Quando Gideão equipou o seu exército com trombetas e cântaros vazios e tochas que deveriam ser colocadas e acesas dentro dos cântaros. Ao sinal de Gideão, os soldados deveriam tocar as trombetas e quebrar os cântaros. Quando os cântaros fossem quebrados, as tochas irradiariam sua luz. E os inimigos, quando isso aconteceu, os inimigos se apavoraram, imaginando um exército numeroso, quando na verdade havia apenas 300 israelitas. E um detalhe, do outro lado havia 135 mil soldados midianitas. Qual a relação? O que vemos aqui é que no caso de Gideão, a luz só brilhou porque os cântaros de barro foram quebrados. Da mesma forma, é somente por meio de vasos humanos quebrantados e submissos em humildade ao Senhor que a sua luz e a luz do Evangelho, a boa notícia, vai brilhar através das nossas vidas. É somente se nos quebrarmos, nos humilharmos e nos esvaziarmos de nós mesmos que a luz de Jesus vai brilhar através de nós e dissipar as trevas. Jeremias 18, verso 6, na visão do profeta, na visão de Deus ao profeta, nós lemos o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Nós somos os vasos na mão do oleiro, querido irmão e irmã, que se for preciso vai quebrar e fazer de novo, vai remodelar a nossa vida para que entendamos que o poder, para que entendamos que não somos nada nem ninguém, que carecemos tão somente da glória de Deus. Talvez nesse período que estamos passando, talvez nesse período em que estamos vivenciando, um período tão difícil e diferente para nós, né, Luciano? Um período tão difícil para nós, talvez nesse período muitos estejam sendo quebrados. Mas Deus está usando, queridos irmãos, esse tempo talvez para nos modelar, para fazer de novo, para nos ensinar a viver. Quantas coisas não estamos relembrando que tínhamos deixado para trás? Coisas que não estávamos fazendo. Tempo com Deus, de falar de Deus para as pessoas. E talvez Deus está aproveitando este tempo para nos modelar, para nos remodelar e fazer de novo, quebrar e fazer de novo, para que realmente coloquemos Deus acima de tudo e acima de qualquer coisa nas nossas vidas. Sabendo da nossa fragilidade, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos compara a um vaso de barro, que é frágil, que num simples descuido e pequeno descuido, se cair ou bater, dependendo, pode ser quebrado, mas que no seu interior carrega o maior tesouro de todos, a palavra da vida, o Evangelho que cura, que liberta, que traz salvação, que restaura o caído, que traz esperança a uma nação corrompida. E que mesmo sendo frágil, incapaz aos olhos dos outros, ou até mesmo aos seus próprios olhos, se acha incapaz, cumpre o seu papel, porque o poder não vem de você, o poder não vem de si mesmo, mas o poder vem de Deus e tão somente de Deus. Amém? Diante de toda essa situação de fragilidade que a humanidade se encontra, diante de toda essa situação de fragilidade em que nós nos encontramos, é dentro de cada um de nós, de cada vaso de barro, de cada frágilzinho vaso de barro, dentro de cada um de nós, onde Cristo habita, onde o tesouro está, onde a boa notícia está, que a palavra de restauração, que a palavra de esperança, que a palavra de amor pode ser e deve ser manifestada através das nossas vidas, na vida de cada um que está ao nosso redor, mesmo que em distanciamento, através de ligações, enfim, devemos repartir e compartilhar esse amor, compartilhar essa esperança, essa palavra, a boa notícia, o tesouro que está em nós. Talvez você, assim como eu, há muito tempo não se achava capaz disso, mas nós temos que entender que o poder não vem de nós, que independente daquilo que você acha ou não, o Senhor te dá o poder para realizar a obra. Precisamos repartir o tesouro que está em nós. Não temos capacidade, é verdade, somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos, somos vaso de barro, mas é por meio de Cristo que encontramos força. Talvez você se encontre desanimado, talvez você se encontre sem forças, mas busque Jesus e através de Jesus você vai ter a sua força restabelecida para falar e compartilhar esse tesouro que está em você, a boa notícia de Cristo que está em você. Amém? É através desse tesouro, da boa notícia que está em você, que está em cada um de nós, que as pessoas serão tratadas com paz, que excede todo entendimento, com cuidado e amor, diante desse tempo de incertezas. É através da nossa vida, Lu. É através da nossa vida como cristão que nós vamos restaurar esse mundo, essa desesperança, esse medo que tem assolado essa nação. É através desse tesouro que está em nós, vasos de barro, uns vasos feinhos, é verdade, né? Olha os vasos, feinhos, uns vasos de barro, torto, mas que carregam um tesouro imensurável, que não obstante encontra-se nesse vaso, mesmo que feio e quebrado, carrega o imensurável tesouro da vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse vaso, ele não fica, queridos irmãos e irmãs, lindão não pelo que ele é, mas pelo que está nele. O vaso não fica bonito pelo que ele é, mas pelo que está nele, pelo conteúdo. E o conteúdo que está em nós é o Evangelho, a boa notícia do Senhor Jesus.
Quando as pessoas olham para a sua vida, uma reflexão para nós. Quando o Senhor olha para a nossa vida, quando as pessoas olham para a nossa vida, quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Um vaso de barro, feinho muitas vezes, caído, mas que é moldado pelas mãos do Senhor, que carrega esse tesouro imensurável, a boa notícia do Evangelho, ou um cristal valioso, um vaso bonito de cristal, que detém todas as atenções para si mesmo e o tesouro fica escondido? O que as pessoas têm visto através das nossas vidas? Ser seguidor de Jesus não traz para nós, simples vasos de barro, nenhum reconhecimento, queridos irmãos e irmãs, pelo que fazemos, nem tampouco glória, como já vimos. E o apóstolo Paulo mesmo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 31, nos diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E esse gloriar-se no Senhor resulta muitas vezes em sofrimento. Passar por sofrimentos, aflições, perseguições, sermos confrontados. Mas a partir do verso 8, o apóstolo Paulo vai nos explicar exatamente isso. Que pelo fato do tesouro ter sido confiado em vasos de barro, tribulações serão sofridas pela causa do Evangelho. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A expressão atribulados significa também afligidos. Paulo foi afligido de muitos modos, queridos irmãos e irmãs. Física, mental, espiritual e social. O sentido básico de afligido é estar numa situação na qual a pessoa sofre as pressões de um mundo em sua volta. Talvez toda essa pressão do mundo em nossa volta tenha nos afligido e nós estamos atribulados, porém não angustiados, porque Cristo está em nós. Amém? Paulo declara que é atribulado o tempo todo, mas nada disso impede de pregar a mensagem, de levar a boa notícia, de repartir esse tesouro que está nele. Paulo ainda diz, perplexos, porém não desanimados. Perplexo significa estar em um tipo de dúvida que nos exige uma decisão pronta, imediata, e que muitas vezes não enxergamos a solução. Paulo muitas vezes não sabia se suas dificuldades teriam solução, mas o Senhor jamais permitiu que ele perdesse todas as esperanças. Não sabemos, queridos irmãos e irmãs, como vai ser. Não sabemos ainda o que vai acontecer, como vai ser, como vai acontecer com toda essa situação. Estamos perplexos, porém não podemos estar desanimados, pois Cristo é a nossa esperança. Aleluia! Jesus é a nossa esperança. Jamais, queridos irmãos e irmãs, foi colocado, jamais será colocado, seremos colocados em um lugar estreito no qual não haverá saída, pois Jesus está conosco. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso vai passar em nome de Jesus. A nossa esperança está em Cristo. Estamos perplexos, porém não podemos desanimar. Paulo ainda diz, perseguidos, porém não desamparados. Paulo se descreve como um fugitivo caçado por seus adversários. Contudo, na última hora foi capaz de escapar. Mas o apóstolo não se sente desamparado, pois sabe que o Senhor nunca abandona quem é dele. Deuteronômio capítulo 31, versos 6 e 8 diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes.
Somos muitas vezes perseguidos, a igreja tem sido perseguida, mas nós não estamos desamparados porque o Senhor está conosco, amém? Paulo ainda diz por último, abatidos, porém não destruídos. Paulo usa aqui um termo técnico, assim como um lutador joga ao chão o adversário, assim Paulo é levantado e derrubado ao chão. Por isso ele diz abatido, porém não destruído. Novamente é impressionante sua confiança, pois Paulo declara que ele não está morrendo, que ele não está destruído. Diante de situações de destruição, somente o Senhor pode nos reerguer, amém, queridos irmãos e irmãs? Diante de uma situação de destruição que o nosso mundo, a nossa nação tem enfrentado, nós não estamos destruídos, porque o Senhor é o Senhor da esperança e pode nos reerguer. Pode transformar todas as coisas. Desculpa. E diante de situações como essa que estamos vivendo, o Senhor quer nos usar para reerguer e dar forças aos abatidos, diante da nova e gloriosa boa notícia do Evangelho, do tesouro que está em nós. Amém? Concluindo, queridos irmãos e irmãs, talvez nos perguntemos por que é preciso sofrer. Por que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor permite tanta perseguição, aflições, tristezas, medos, provações em nossa vida, em nossa caminhada? E a resposta é: as tribulações têm por objetivo quebrar, moldar os vasos de barro, para que a luz do Evangelho, o tesouro da boa notícia, possa brilhar ainda mais e intensamente através das nossas vidas. No verso 10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o servo de Deus vive uma vida de tribulação constante, assim como o próprio Senhor Jesus viveu com seus seguidores, pois eram expostos constantemente à violência e perseguição. Mas isso não é sinônimo de derrota, mas sim o caminho para a vitória. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, vasos de barro, sofremos, somos quebrados, quebramos e aprendemos que o sofrer faz parte da vida daqueles que seguem a Jesus, faremos com que Ele seja reconhecido, exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? De que esse sofrer produza em nós ainda mais intimidade e fortalecimento para prosseguirmos para o alvo, pois o viver, como dizia Paulo, o apóstolo Paulo mesmo dizia, pois o viver para mim é Cristo, o morrer, o passar por tribulações e provações é lucro, porque o viver é Cristo. Viva intensamente, queridos irmãos e irmãs, a boa notícia, o tesouro do Evangelho que está em você. Mesmo em dias incertos, temerosos, há um tesouro em você, há uma boa notícia em você, há esperança em você, porque o Senhor Jesus está em você, amém? Está na sua casa, está na sua família. Deixe que o Senhor use a sua vida, que possamos repartir o tesouro que está em nós, independente da circunstância, amém? Que o Senhor assim, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos molde a cada dia. Amém? Queremos te louvar, Senhor, por esta palavra. Queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Queremos te louvar, Senhor, porque mesmo sendo frágeis, porque mesmo sendo pequeninos, porque mesmo sendo imperfeitos, ó Pai, o Senhor confia em nós a mensagem do Evangelho. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado sobre as nossas vidas. Que através de nós, Senhor, nós possamos repartir, Senhor, este tesouro, repartir a boa notícia, levar a boa notícia da paz, da esperança àqueles que estão precisando, ó Pai. Que dependente das circunstâncias que estamos enfrentando, nós possamos nos lembrar que há uma boa notícia em nós, que o Senhor está em nós e que nós devemos repartir essa boa notícia, levar a esperança, levar a paz, levar a salvação ao que está perdido, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Perdoa as nossas falhas, perdoa porque muitas vezes temos deixado de ser um vaso de barro e queremos ser um vaso de cristal, onde nós
temos que ser conhecidos e reconhecidos. Perdoa-nos, Pai. Recebe, pois, a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Você já está aí preparado, né, com a sua mesa. Mas antes de nós partirmos para a mesa do Senhor, nós vamos nos preparar ouvindo um louvor com a Diva. A Diva mandou aí para nós um louvor e nós vamos nos preparar junto com a Diva nesta canção para partilharmos da mesa do Senhor. Louve ao Senhor. Os pecados e temores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor, e por suas chagas nós fomos sarados. Bendita a graça de Deus, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora participar deste momento da mesa do Senhor. Nós aqui
e você aí na sua casa, com a sua família, tem a oportunidade também de participar deste momento. Relembrando as orientações, o pai ou a mãe, ou alguém aí da casa, né, que se você está sozinho, deve, ao momento em que eu pegar o pão e partir o pão, você deve me acompanhar nesse ato simbólico. Você deve pegar o pão, levantar também, partir, dar graças, assim como o cálice. Então, a partir do momento em que eu fazer o momento aqui com os elementos, você deve repetir, né, aí na sua casa, tá bom? Antes, nós queremos orar, consagrando estes elementos. Este é o momento em que nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa vida, de alimentar, de nutrir esse tesouro que está em nós, para que através das nossas vidas, né, este sacrifício que o Senhor fez na cruz, para que através das nossas vidas esse sacrifício, né, seja compartilhado, para que a vida que o Senhor nos deu, a salvação que o Senhor nos deu através do sacrifício dele na cruz, possa ser evidenciado através das nossas vidas, levando restauração, paz e salvação para todas as pessoas. Amém? Oremos. Obrigado, Deus, por este tempo. E agora, Pai, nós consagramos estes elementos. Consagramos o pão, consagramos o suco, Senhor. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Mas agora, Senhor, simbolizam o teu corpo quebrado, Senhor, em nosso favor, e o seu sangue derramado para nos limpar, nos restaurar, Senhor. Consagramos estes elementos para que ao comermos do pão e tomarmos do cálice, possamos ser fortalecidos pela tua presença graciosa e restauradora, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã que está em casa participando desta mesa, ó Senhor. Que possamos, mesmo à distância, neste momento novo que estamos vivendo, sermos nutridos pela tua presença e através da mesa levarmos ao Senhor a boa notícia que nos traz vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Você repete comigo aí esse ato simbólico. O Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que será quebrado em favor de vós. Tomai e comei dele todos. De semelhante modo, o Senhor tomou o cálice da nova aliança, e tendo dado graças ao Pai, disse: este é meu sangue, que será derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos. E fazei isso em memória de mim, até que eu volte. E juntos cearemos na presença do Pai. Amém? Nós vamos repartir aqui os elementos. E enquanto nós repartimos aqui os elementos, você pode também distribuir os elementos aí na sua família, na sua casa. Tomai e bebei dele todos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus,
Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós, ó Pai, pela nossa redenção, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu amor tão grande pelas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Pai, imensamente, Deus, pelo privilégio tão grande da gente poder celebrar, ó Pai, e viver esse momento, Deus, sabendo que o Senhor nos resgatou, ó Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, ó Pai, que nos deu, ó Pai, de presente a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, e a vida eterna. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Recebe, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso coração entregue no Teu altar de graça nesse momento, ó Pai. Que nós possamos entregar as nossas vidas totalmente a Ti, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor entregou a sua vida por nós, Pai. Nós te louvamos assim, ó Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, em nome do Teu Filho que nós te louvamos e te agradecemos por este ato, ó Pai. É em nome de Jesus que nós fazemos assim. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos partindo para o encerramento da nossa celebração. Vem aqui, Lu. Pega ali seu microfone, fica aqui do meu lado. Luciano participou com a gente hoje, aqui, em especial pela ceia. Temos bastante pessoas aqui nos acompanhando, né? Que o Senhor seja louvado, engrandecido, e que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e as irmãs. A Nana colocou aqui, saudade do Luciano e da Gabi, né? Nós também estamos com saudade, né, Lu? Estamos com saudades de todos, saudades de cada um dos irmãos. Temos aqui bastante pessoas acompanhando a nossa transmissão. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e as irmãs. Pedir para o Luciano dar uma palavra, né, dar um abraço aí também nos irmãos e depois orar encerrando e dar a bênção para nós depois também, tá? O Luciano ora e depois que o Luciano orar e dar a bênção, nós teremos o pós-lúdio, né? Você também pode acompanhar aí o pós-lúdio depois que o Lu orar, encerrando assim a nossa celebração. Quero aproveitar a oportunidade de dizer da alegria de poder subir ao templo. E como é bom estar na casa do Senhor. Ao mesmo tempo, dizer que é difícil estar aqui e não ver tantas pessoas que amamos e que convivemos por tanto tempo e elas não estarem aqui. Precisamos pedir a Deus que Ele nos indique, que Ele nos mostre a sua vontade, e Ele nos ajude a entender esse tempo, que nós aproveitemos essa oportunidade, cada um, no seu lar, com a sua família, para nutrirmos, como o pastor tem falado tanto nessa palavra, nutrir o amor de Deus em cada um de nós. Tenho sentido saudades de cada um de vocês. Imagino que tem sido também recíproco de vocês para conosco. É difícil estar separado de pessoas com as quais mantemos convivência frequente, quer seja nas reuniões na semana, nos lares, quer seja aqui no templo, domingo após domingo. E Deus tem permitido que nós vivenciemos um tempo diferente. A palavra do Senhor diz que todas as coisas acontecem com a permissão do Senhor. E é importante que nós entendamos o que está acontecendo. Que busquemos nesse tempo nos aproximarmos mais uns dos outros dentro da nossa própria casa. Deus tem dado esse tempo para nós. E Deus sabe o que está fazendo. Nós é que precisamos entender o porquê que Deus está permitindo tudo isso. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por você que está conectado conosco através das mídias sociais,
não somente aqui em São Paulo, lá no Nordeste, em outros países também nós temos pessoas celebrando juntamente conosco a ceia do Senhor, participando dessa celebração que tem um propósito, de louvar e de engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a mais uma vez nos colocarmos na presença do Senhor e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor Altíssimo, digno és tu de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Pai, porque a tua igreja se reúne outra vez e celebra a ceia do Senhor. Permita, Deus, que nós, nesse tempo, nós tenhamos refletido na nossa condição. Permita que os elementos aqui representados sobre a mesa, e que nós, cada um em seu lar, tenhamos relembrado o favor que o Senhor fez por cada um de nós. Ao ingerirmos o suco e o pão, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Ele possa santificar e curar o nosso interior, onde o Teu Espírito deseja habitar em cada um de nós. Por favor, Deus, concede-nos a Tua graça de vivermos na Tua presença. Estamos chegando ao final desta celebração, mas que o nosso culto ao Senhor possa continuar todos os dias das nossas vidas. Amanhã começará, ó Deus, um novo dia de trabalho para aqueles que ainda estão exercitando. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos proteja e nos livre do mal. Quanto aos que continuarão em casa, Senhor, eu te peço que o Senhor lhes dê paciência. Nós não temos o costume de ficarmos em casa, presos, debaixo de uma determinação. Mas nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê estratégia para que usemos esse tempo para nos aproximarmos mais de Ti e de uns para com os outros. Eu te louvo, Deus, por essa oportunidade de poder falar contigo. Eu peço ao Senhor mais uma vez o perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu tenho deixado de fazer e por coisas, ó Deus, que eu tenho eventualmente feito que tem desagradado ao Senhor. Toma, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha família nas Tuas mãos. Toma, ó Deus, a família do Senhor, a família da fé, que se encontra reunida em cada casa nesse momento. E sobre eles eu te peço nesse momento, e recebamos assim a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o agir, o amor do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua igreja espalhada por toda a face dessa terra, hoje e para todos sempre. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou de honra
agradeço, Deus, no deserto não me deixou morrer, nem desanimar, como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu